Bom galera, hoje nós vamos falar sobre regressão linear e vamos usar o conjunto de dados Medical Cost Personal, o custo médico pessoal, traduzindo para o português, e o objetivo dele é prever as despesas médicas de cada paciente utilizando seus dados. Essa informação é muito útil para os planos de saúde, porque despesas médicas são muito difíceis de estimar, porque as condições mais caras são as mais raras e muito aleatórias. Ainda assim, algumas condições são mais prevalentes para certos segmentos da população. Por exemplo, o câncer de pulmão é muito mais provável entre os fumantes do que os não fumantes. Outro exemplo também são as doenças cardíacas, que podem ser muito mais prováveis entre as pessoas obesas, por exemplo. Enfim, o objetivo dessa tarefa é usar os dados dos pacientes para estimar as despesas médicas deles, utilizando a regressão para os segmentos da população que foram fornecidos para a gente. Mas antes disso, vamos relembrar uns conceitos e bibliotecas que vão ser bastante importantes e vai nos ajudar bastante aqui para resolver nossa tarefa. Vou deixar o link na descrição para você baixar o dataset, beleza? Lá no Kaggle. Ele está em .csv, você vai encontrar um conjunto de valores separado por vírgulas, que é um formato bastante comum de salvar datasets, onde cada amostra, ou seja, nesse caso cada paciente, é representado por uma linha do arquivo e as descrições desses pacientes que vêm em seguida são separados por vírgula, que são os atributos. Então vamos adiante aqui, a primeira biblioteca que a gente vai ver é o Pandas, que é uma biblioteca extremamente popular para exploração, manipulação e visualização de dados. A gente vai usar o Pandas para abrir o nosso dataset, beleza? Então, primeiramente, vamos importar o Pandas, a biblioteca Pandas como PD. E o Pandas possui uma função para ler arquivos, .csv, chamado readcsv, que você simplesmente passa o diretório, caso você vá ler um arquivo do próprio computador, ou ainda você pode passar um URL que a função abre o dataset aqui para você. Nesse caso, eu vou ler o arquivo do meu próprio computador, então vamos salvar o conjunto de dados, é um objeto chamado data. E em seguida, vamos rodar o método head desse objeto, para a gente poder visualizar as 5 primeiras linhas desse dataset. A gente já consegue visualizar nosso conjunto de dados aqui. Esse objeto, que eu chamei de data, é chamado de Pandas Data Frame, que consiste de várias linhas e colunas. Uma coluna desse dataframe é conhecida como uma série do Pandas, e o Pandas já assume que a primeira linha do arquivo .csv é o cabeçalho do dataframe, beleza? A gente não precisa especificar isso. O dataframe também possui um método chamado tail, que mostra as 5 últimas linhas. Então vamos visualizar aqui rapidamente. E como o último índice do dataframe apresenta o número 1337, a gente já sabe que esse dataset tem 1338 amostras, porque a primeira linha é o índice 0, então você só soma mais 1. Ou seja, a gente tem os dados de 1338 pacientes e suas despesas médicas, que é essa última coluna aqui, a coluna charges. A gente pode confirmar essa informação visualizando o formato desse dataframe, utilizando o atributo shape do objeto data. Como a gente já esperava, a saída retorna para a gente que nós temos um dataframe com 1338 linhas e 7 colunas. Beleza, agora que a gente já abriu o dataset, vamos entender melhor a sua estrutura como um problema de aprendizado supervisionado. Nós temos 1338 pacientes e 6 características desses pacientes: a idade, o sexo, o IMC, quantos filhos ele tem, e se fuma ou não, e de qual região aquele paciente é, e mais uma coluna que corresponde às despesas médicas desse paciente, em dólares. Então, vamos tentar predizer os custos médicos dos pacientes baseado nessas características que nos foram fornecidas. Então, a idade, o sexo, o IMC, quantos filhos ele tem, se ele é fumante ou não, e de qual região esse paciente é, vão ser nossos atributos, e a despesa médica será nossa resposta de saída. Como nossa variável de resposta é contínua, trata-se de um problema de regressão, beleza? Diferentemente dos modelos que a gente viu nos vídeos anteriores, que foram problemas de classificação. Antes da gente começar a trabalhar com o processo de aprendizado de máquina de fato, vamos visualizar nossos dados para que a gente tenha uma maior clareza do que a gente está trabalhando aqui. E para isso eu vou usar a biblioteca Seaborn, que é uma biblioteca do Python para visualização de dados estatísticos. Primeiramente a gente importa a biblioteca Seaborn como um SNS. E normalmente a primeira relação que você vai querer visualizar é a relação entre o atributo e a variável de saída. Isso pode ser feito facilmente utilizando a função perplot do Seaborn,
que produz gráficos de dispersão para cada variável x e y que você especificar para ela. Então vamos fazer aqui rapidamente. Bom, o primeiro parâmetro que a gente passa da função é o dataframe. O segundo parâmetro são as variáveis do eixo x. O terceiro parâmetro as variáveis do eixo y, no caso a variável. Além disso, a fim de melhorar a visualização dos gráficos, eu alterei o parâmetro size e aspect para aumentar o tamanho da imagem, tá certo? Então você pode ir alterando esses valores e vendo qual fica mais confortável para você. Eu aconselho também você a fazer testes alterando e removendo esses parâmetros para você visualizar exatamente o que ele está fazendo aqui, beleza? Pronto, agora temos nossos gráficos. Nesse primeiro aqui a gente pode visualizar a relação da idade e dos custos. É fácil perceber que quanto maior a idade, maior tendem a ser os custos médicos. Então essa curva aqui de baixo entrega bastante isso. Já no gráfico da relação do IMC com os custos médicos, já é mais difícil a gente observar uma relação entre eles. E no gráfico dos custos em função do número de filhos, a gente consegue ver ainda um aumento nos custos quando o número de filhos é maior, aqui embaixo no gráfico. Mas enfim, a gente pode pedir ao Seaborn plotar essas relações, adicionando mais um argumento à função perplot. Observe que agora o Seaborn adicionou uma linha que melhor se ajusta à relação entre as duas variáveis. Beleza, até agora por aqui a gente já focou bastante em problemas de classificação, onde o objetivo era predizer a que classe uma determinada instância pertencia, ou seja, predizer uma resposta categórica. Por exemplo, o tumor é benigno ou maligno. Isso é uma resposta categórica. Por outro lado, a regressão é um tipo de aprendizado supervisionado que o objetivo é predizer uma resposta contínua. Regressão linear é um tema bastante profundo, beleza? Mas eu vou apresentar só uma pequena introdução do assunto antes da gente implementar de fato no scikit-learn. Para começar, eu quero deixar claro a diferença entre regressão e regressão linear, porque a regressão é um problema de aprendizado supervisionado, onde sua resposta de saída é contínua, como a gente já comentou antes. Já a regressão linear é um modelo de máquina de aprendizado que pode ser utilizado para resolver problemas de regressão. Ou seja, é uma técnica de modelagem bastante utilizada, bastante popular, creio eu que por 4 motivos. O primeiro é que ela é executada rapidamente, o que vai se tornando mais útil e mais importante a partir do momento que seu conjunto de dados vai aumentando. O segundo é que ele não requer ajustes, como precisamos ajustar o valor de K para o KNN, por exemplo, o que torna mais fácil de utilizar para quem está começando. Ele é de fácil entendimento, tanto o modelo em si quanto como ele faz as predições. E ele já foi bastante estudado e muito bem entendido. Isso favorece bastante porque ele acaba tendo muitas fontes para entender melhor como utilizar ele. Já no quesito desvantagens, a principal é que é improvável produzir a melhor acurácia de predição comparando com os outros modelos. Isso acontece pelo fato de que a regressão linear presume uma relação linear entre os atributos e a resposta de saída. E normalmente essa relação é não linear, como acontece com vários cenários no mundo real. Com isso, esse modelo acaba sendo incapaz de realizar predições com acurácia muito boa. Então vamos dar uma olhada na forma da regressão linear, para nós entendermos melhor. Aqui, y é simplesmente o valor da resposta de saída, e cada atributo é representado por uma variável x. Logo, n aqui é o número de atributos. E cada atributo possui um coeficiente. Nesse caso nosso, nós temos 6 atributos, beleza? E cada atributo possui um coeficiente beta. O beta 0 aqui é chamado de interseção, que é o valor de y quando todos os outros valores de entradas são 0. E só para você entender melhor, esses valores de beta eles são aprendidos durante o processo de ajuste do modelo, utilizando o critério dos mínimos quadrados. Então, basicamente, a regressão linear procura achar a linha que melhor se ajusta aos dados apresentados a ele, como os vimos no gráfico de dispersão, por exemplo. Então, ela determina a melhor linha que minimiza a soma dos eixos quadrados, que é apenas a soma das distâncias verticais ao quadrado entre cada ponto e a linha. Então, uma vez que essa linha que melhor se ajusta ao conjunto de dados é aprendida, ela pode ser utilizada para fazer predições dos custos médicos de cada paciente, tendo em mão apenas os valores dos atributos. Então, antes da gente iniciar o processo de modelagem com o scikit-learn,
Primeiro a gente deve definir o vetor de atributo x e o vetor de resposta y. Lembrando que o scikit-learn espera que x e y sejam vetores do tipo NumPy arrays. E a gente meio que tem sorte que o pandas é construído utilizando o NumPy, que significa que é um vetor do tipo NumPy armazenando os dados do dataframe, já que o dataframe é do pandas. Então, nosso x pode ser um dataframe do pandas e nosso y pode ser uma série do pandas. Lembra lá que eu falei que uma coluna do dataframe significa uma série. E o scikit-learn já entende como acessar os vetores por baixo deles. Então, para a gente criar nossa matriz de atributos x, a gente precisa de um dataframe que contém apenas as 6 colunas de atributos. Então, vamos criar uma lista do Python que contém o nome das colunas de atributos, beleza? Com isso, através do pandas, a gente consegue selecionar um subconjunto do dataframe original da seguinte maneira. Você vai ver muito esses dois passos sendo feitos em apenas uma linha, beleza? Então, deixa eu apresentar para vocês aqui como que fazemos isso em uma linha só. Eu apresentei como fazer em 2 linhas só para ficar mais claro, para você entender melhor como é que é feito o processo. Por último, a gente roda o método head para confirmar que os passos anteriores funcionaram, que a gente consegue visualizar as 5 primeiras linhas do dataframe. A gente visualiza que está exatamente como a gente espera, ou seja, um dataframe com 6 colunas, apenas com as colunas dos atributos. Porém, fica complicado para fazer isso, caso tu tenha um número muito grande de atributos, concorda comigo? Imagina que tu tem uns 500 atributos, como é que tu ia escrever todos eles aqui? Ia ficar muito inviável isso. Então, vou mostrar uma forma alternativa de fazer isso. Primeiro, quero que vocês observem esse atributo do objeto data chamado columns, que com ele a gente consegue fazer isso e esse atributo ele nos retorna o nome de todas as colunas do nosso cabeçalho. Vamos ver aqui rapidinho. E a gente pode selecionar cada um desses nomes através do seu índice. Então, digamos que eu quero selecionar a coluna sex, que indica o sexo do paciente. Eu posso escolher ela passando a posição dela entre colchetes. Lembrando que a primeira posição corresponde ao número 0, então a posição da palavra sex é 1, beleza? Então, digamos agora que eu quero selecionar as 3 primeiras colunas, ou seja, as colunas 0, 1 e 2. Então, eu posso passar entre colchetes de 0 até 3, já que é um intervalo aberto de 3. Então, ele vai pegar de 0 até 2. Então, a gente diz isso no Python com essa notação aqui. Deixa eu apresentar para vocês. Pronto, beleza, já deu para entender, né? Então, como a gente quer as colunas dos atributos, então vai ser da coluna 0 até a 5ª coluna. Então, vai ser de 0 a 6. Ou ainda a gente pode usar uma notação de 0 até menos 1. O Python considera isso como leia da primeira até a penúltima posição. Então vamos copiar aqui novamente para a gente poder visualizar e comparar se ficou como a gente espera, beleza? Beleza, tudo certo. Você pode comparar com o dataframe anterior que está exatamente igual. Você pode observar que isso ainda é um dataframe, mas agora a gente só tem as 6 colunas de atributos. A gente pode utilizar a função type para confirmar que isso é um dataframe e visualizarmos seu formato para confirmar que temos 1338 linhas e 6 colunas. Beleza, tudo certo, porém lembra lá dos 4 requisitos para garantir que os atributos estejam na forma que o scikit-learn espera para a gente poder prosseguir para o processo de predição. O primeiro requisito é que o scikit-learn espera ver apenas números nos objetos das classes e dos atributos. E a gente vê aqui no nosso dataframe que isso não acontece, né? Na nossa matriz de atributos, os atributos sex, smoker e region são todas palavras. E para resolver esse problema, a gente pode criar uma codificação. Por exemplo, na coluna smoker, se a resposta for sim, vai corresponder ao número 1. Se for não, vai corresponder ao número 0. A mesma coisa a gente pode fazer com as colunas sex e region, beleza? Então, para a gente fazer essa codificação, a gente vai usar uma função de uma biblioteca muito conhecida, muito popular do Python, chamada NumPy. Provavelmente a gente já deve ter utilizado ela antes aqui, que ela tem uma função que já faz essa tarefa para a gente. Primeiro a gente importa a biblioteca. Depois a gente vai utilizar o método where do NumPy, dessa forma aqui.
Com essa linha de código, a gente está dizendo assim para o NumPy. NumPy na coluna Smoker do dataset armazenado no objeto data, onde tiver a palavra null, você substitui pelo número 0, beleza? Então é só você repetir isso para os outros casos também. Beleza, finalizado isso, vamos agora visualizar o dataset para ver se todas as alterações foram feitas. Perceba que a coluna Sex e Smoker provavelmente sofreram as mudanças tranquilamente, porém a coluna Region ainda está com algumas palavras. Quando eu peguei esse conjunto de dados, eu vi rapidamente essa parte e pensei que a coluna Region só tinha duas opções, Sudoeste e Noroeste. Mas se você ver com mais calma, você percebe que ela tem 4 opções. E uma boa maneira de você ver isso é utilizando o método ValueCounts. Vamos ver aqui rapidamente. Ele nos mostra quantas vezes cada região aparece na coluna Region. E aqui você percebe que são 4 regiões, na verdade, não são 2 regiões. A gente já fez a codificação das regiões Sudoeste e Noroeste, mas ainda falta codificar as regiões Nordeste e Sudeste. Então vamos fazer aqui rapidamente para a gente poder seguir adiante. Agora sim, temos nossas 4 opções de regiões codificadas. Beleza, agora substituímos as palavras por números no nosso dataset. Vamos agora rodar novamente a nossa matriz de atributos para atualizar ela. Show, beleza, agora está tudo certinho. Agora está da forma que o Scikit-learn espera, né? Apenas números na nossa matriz de atributos. Seguindo adiante, vamos agora para o nosso vetor y. Nosso vetor de saída é a coluna charges. Nós podemos selecionar essa coluna no dataframe, passando o nome da coluna entre colchetes, da mesma forma que fizemos anteriormente com a matriz de atributos x. Só que dessa forma a gente só tem uma coluna, então a gente só passa uma coluna. A gente também poderia passar a posição dele utilizando aquele método columns, mas como é apenas um nome, vamos simplesmente passar aqui ele entre colchetes e tranquilamente. E ainda outra forma alternativa de fazer isso é você selecionar a coluna charges como um atributo do dataframe. Porém, isso você só pode fazer isso se não houver espaços no nome da coluna, beleza? Como charges não tem espaço entre uma palavra e outra, é só uma palavra, então tá ok. Em seguida a gente já pode rodar o método head para a gente confirmar os resultados. A gente vê aqui os 5 primeiros custos médicos dos 5 primeiros pacientes. Seguindo então, novamente, a gente já pode visualizar o formato do atributo y para confirmar que é um vetor. É sempre bom confirmar essas informações, beleza? Vamos confirmar que ele é um vetor unidimensional, no tamanho de 1338. Beleza. O próximo passo agora é dividir x e y em conjunto de treino e conjunto de teste. Para isso a gente vai utilizar a função trainTestSplit para dividir x e y em 2 objetos cada. Primeiramente a gente importa essa função, beleza? E em seguida nós rodamos nossa função passando os parâmetros para ela, que eu vou explicar logo em seguida. Beleza, vamos visualizar os formatos de todos esses objetos. Vai ajudar a gente a entender melhor o que foi que aconteceu aqui. Olha, perceba que a gente não especificou o tamanho do conjunto de teste com o parâmetro testSize. Se você viu o vídeo que eu explico essa função, que pode ser passado o testSize como parâmetro aqui na função trainTestSplit, o default desse parâmetro é 25%. Então, caso a gente não especifique o valor que a gente quer, se a gente não passar o valor como parâmetro, ele vai ser 25%. Como o conjunto de dados tem 1338 amostras, se a gente fizer a continha de padaria aqui, 25% de 1338,
dá 334,5. Ele arredonda para cima, ficamos com 335 amostras no conjunto de teste, beleza? Então temos 1.338 amostras e 335 delas são separadas para testar o desempenho do modelo, enquanto que as outras 1.003 amostras, como você pode ver aqui, X-Train, vão ser utilizadas para treinar o modelo. Então, finalmente, agora a gente pode construir de fato o nosso modelo de regressão linear utilizando o Scikit-Learn. Então, seguindo o mesmo padrão que a gente já viu que construiu os modelos de classificação, seguindo aquele mesmo esquema padrão que a gente já fez em outros vídeos, a gente importa o modelo, beleza? Que a gente quer utilizar. Em seguida, a gente instancia o estimador. Depois, a gente ajusta o modelo com os dados do treinamento, no caso X-Train e Y-Train. E aqui eu quero ressaltar que todo modelo difere um do outro em termos do que ocorre durante a etapa de ajuste do modelo. No caso do KNN, tudo que o algoritmo faz durante o ajuste é memorizar o conjunto de treino para que posteriormente ele possa calcular a distância entre uma nova amostra e as amostras já existentes no conjunto de dados. No caso do Linear Regression, o modelo aprende a interseção e os coeficientes da linha que melhor se ajusta ao conjunto de dados. Com isso, ele tem uma fórmula para fazer predições durante o passo de predição, que a gente vai ver agora. Como eu falei anteriormente, o Linear Regression é um modelo altamente interpretativo. A gente vai ver o que isso significa visualizando a interseção e os coeficientes e depois interpretando esses valores, beleza? Então, a interseção e os coeficientes são armazenados em atributos separados no objeto LinReg, que eu criei aqui, que eu coloquei esse nome, mas você pode ficar à vontade para escolher qualquer outro que faça sentido para você, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui rapidamente. Repara que os dois têm um underline no final dos nomes. Isso é uma convenção do Scikit-Learn, beleza? Para alguns atributos que são estimados a partir de conjunto de dados. Então, os atributos são armazenados no atributo coef, na mesma ordem que foi armazenado na matriz de atributo x. Então, pode ser difícil lembrar a ordem, então é interessante a gente utilizar a função zip do Python, que mostra os pares de cada nome de atributo e seus respectivos coeficientes. Beleza, com isso a gente pode facilmente montar nossa fórmula, criada pelo algoritmo, só substituindo os valores na fórmula. Então vamos lá, substituir aqui. Beleza, agora já substituí aqui e essa fórmula agora nos permite entrar com os dados de um paciente e nos retorna uma predição do valor do custo médico daquele paciente. Saca o poder disso, velho. Como eu disse, esse modelo é altamente interpretativo, então vamos interpretar o coeficiente da idade do paciente, que deu 252,4. Isso significa que para um determinado paciente, a unidade incrementada da idade é associada com 252,4 dólares incrementados como custos. Ou seja, se você fizer a idade ter o valor de 1, a gente acrescenta a nossa resposta y 252,4 dólares. Então, com isso, a interpretação mais clara do coeficiente da idade é que com o aumento da idade em um ano é associado com o aumento dos custos médicos de 252,4 dólares. Isso faz bastante sentido quando a gente pensa até nos planos de saúde que temos aqui também, né? O plano de saúde para mim isso é muito mais barato que o plano para minha avó, por exemplo. E esse mesmo processo pode ser repetido para interpretar os outros coeficientes, beleza? Então fica como exercício para vocês praticarem. Novamente, esse nível de interpretabilidade é o que faz o Linear Regression, a regressão linear, ser um modelo tão popular para resolver problemas de regressão. Antes de seguirmos adiante com o passo de predição, quero fazer uma observação muito importante, que eu fui bastante cuidadoso utilizando a frase é associado com 252,4 dólares incrementados em custos.
quando a gente interpretou o coeficiente da idade, porque não é uma alegação de que a idade causou um aumento, sabe? É muito complicado você determinar o que causou o aumento ou diminuição, porque a gente dependeria de ter acesso a todos os fatores que poderiam influenciar no aumento dos custos, enquanto que tudo que temos aqui são alguns dados dos pacientes. E é por causa disso que Machine Learning é focada na associação em vez da causalidade. Mas enfim, vamos utilizar o nosso modelo agora já ajustado para fazer predições no conjunto de teste e vamos armazenar em YPrед. E aqui nessa etapa, se você assistiu os vídeos anteriores, você deve lembrar que a gente utilizou a acurácia de classificação como métrica de avaliação. Mas essa métrica não é relevante para problemas de regressão, porque problemas de regressão possuem respostas contínuas, diferentemente dos problemas de classificação, que têm respostas categóricas. Então vamos dar uma olhada em algumas métricas de avaliação comuns para regressão e em seguida escolher uma para a gente avaliar nossas predições. Vamos começar com um exemplo mais básico, beleza? Vou inventar um aqui agora, de vez de simplesmente os custos médicos, já é um problema mais complexo. Então vou definir os valores de respostas verdadeiros e os valores de respostas falsas. Digamos que os valores da resposta verdadeiros são 100, 50, 30 e 20. E os valores preditos são 90, 50, 50 e 30, beleza? Vamos ver aqui a nossa primeira métrica de avaliação para regressão, o erro médio absoluto, que nada mais é que a média dos valores dos erros. E o erro é simplesmente a diferença entre o valor verdadeiro e o valor predito. Não se assusta com essa fórmula aqui não, beleza? A gente vai fazer um exemplo aqui que vai dar para entender tranquilamente. Beleza, então a gente tem duas formas de calcular essa métrica. Uma que é na mão mesmo, ou utilizando a função do scikit-learn oferece, do modo métricas. Então vamos calcular essa métrica para o nosso exemplo mais simples aqui, ficar como exemplo e dá para a gente entender tranquilamente. Então a gente fica com 100 menos 90 dá 10, mais 50 menos 50 dá 0, mais 30 menos 50 dá menos 20, mas como a gente está pegando o valor absoluto, a gente deve pegar ele positivo, e 30 menos 30 dá 0. Tudo isso dividido por 4 vai ser nosso valor. E outra forma da gente fazer isso é utilizando o módulo métricos do scikit-learn, que ele já tem a função para calcular o erro médio absoluto. Beleza, o valor médio absoluto nesse caso é 7,5. Outra métrica bastante utilizada é o erro médio quadrático. É muito parecido com o erro médio absoluto, só que aqui cada um dos erros vai ser elevado ao quadrado. Então vamos calcular aqui também para o nosso exemplo. Também vou mostrar como você pode fazer utilizando na mão ou utilizando o módulo métrico do scikit-learn. A única diferença da métrica anterior, de fazer na mão, é que aqui você vai colocar os valores das diferenças ao quadrado. E para calcular utilizando o método métricos, tirando que agora você não precisa mais importar o módulo métricos, beleza? Só utilizar a função que já tem nele. A notação 10, asterisco, asterisco 2, significa 10 ao quadrado, beleza? Caso você não tenha entendido.
O valor do MSE nesse caso deu 125. E a outra métrica e última, bastante importante também, é a raiz do erro métrico quadrático. É idêntico praticamente ao MSE, beleza? Exceto pela raiz quadrada que vai ser feita no final do cálculo. Eu vou usar a função de extrair a raiz quadrada do NumPy, beleza? Então vamos aqui fazer rapidamente. O valor de RMSE nesse caso é aproximadamente 11,18. Agora vamos comparar essas três métricas que mostrei para vocês. O erro médio absoluto é a mais fácil de entender. Já a MSE é mais usada que o erro médio absoluto porque ela pune erros grandes. E em aplicações do mundo real, como é que estamos resolvendo, de prever custos médicos de um paciente, é mais importante você punir erros grandes do que erros pequenos. Já a RMSE é ainda mais popular que o MSE, porque, por exemplo, no nosso MSE deu 125, porém esse valor é um pouco difícil de interpretar, enquanto que nosso RMSE deu em torno de 12, mais ou menos, que é mais fácil de interpretar dependendo do problema que você vai estar resolvendo, lógico. Mas vamos seguir aqui adiante e escolher RMSE como nossa métrica de avaliação para avaliar nossas predições dos custos médicos para o paciente. Então vamos calcular o valor de RMSE utilizando o scikit-learn, beleza? Beleza, deu aproximadamente 6.000. Esse valor aparenta ser bom, já que os valores de custos variam ali entre 1.000, mil e poucos dólares e 60 mil. A gente pode visualizar essas informações utilizando os métodos de máximo e de mínimo, beleza? Vamos olhar aqui. Então, a gente pode ir removendo atributos do nosso modelo e observar quanto que isso afeta o nosso RMSE. Então, vou só repetir o que já foi feito antes, removendo o atributo region, por exemplo, da lista. Você pode escolher qualquer outro, beleza? Então, só vou remover da lista dos atributos que nós fizemos nos primeiros passos lá no começo. Novamente, galera, eu dividi o conjunto de treinamento e testes, ajustei o modelo, fiz as predições e calculei o RMSE. Nosso RMSE teve um pequeno aumento e o nosso erro é algo que a gente quer minimizar o máximo possível. Então, um número menor de RMSE é melhor para a gente. Logo, esse modelo, excluindo a região que o paciente mora, tem uma performance pior do que quando ele está incluído como atributo. Então, é melhor a gente deixar ele nos atributos do nosso modelo. E caso contrário, caso esse erro tivesse dado menor, eu simplesmente iria tirar esse atributo do modelo. Você pode repetir esse processo com diferentes combinações, beleza, de atributos, e então selecionar a melhor combinação para resolver o seu problema em particular.